Que hora, New Zealand, que hora, Brasil, que hora, mundo? Tem coisa que a gente só lembra ou só pensa nela quando a gente não tem. E uma delas é a saúde. Pois é, tem gente que tem em abundância e tem gente que tem em falta. Você está passando por alguma situação que de repente você não está se cuidando, sua saúde mental, saúde física, e a gente tem que se lembrar de se cuidar e se amar antes de tudo, não é mesmo? A gente, como imigrante, muitas vezes não consegue cuidar da saúde da mesma forma como a gente costumava cuidar no Brasil. É, porque no Brasil, muitas vezes você tem o seu plano de saúde, você se resolve, e é isso aí. Aqui na Nova Zelândia é um pouquinho diferente. É, sim, o sistema de saúde funciona, ele é público, mas tem algumas situações ali que pegam um pouquinho. O meu convidado de hoje, aliás, não é um só, são dois, é um casal. Eles vão contar a experiência que eles tiveram recentemente, aliás, recentemente finalizou, mas que ela vem numa batalha já de um tempinho, de alguns anos atrás, e que a gente espera que, se você estiver passando por uma situação semelhante, sinta essa força, essa vontade, essa energia positiva que a gente também quer passar para vocês, tá bom? Aí do outro lado. Aliás, se vocês quiserem comentar aqui, deixa aqui a sua mensagem, ou inclusive se você já passou por isso, se você está feliz, reminiscente, por favor, deixa aqui seu comentário também, tá bom? E antes de mais nada, se você quiser saber também um pouquinho mais de vida, experiências, projetos de brasileiros, não só aqui na Nova Zelândia, como no mundo todo, se inscreve aqui no meu canal, deixa a curtida, compartilha, que o seu carinho vai ser fundamental para que a gente continue com as entrevistas e esse trabalho do Que Hora Brasil, tá bom? Agora sim, então, sem mais delongas, Rafael e Bárbara, muitíssimo obrigado por terem topado participar do Que Hora Brasil e bem-vindos à nossa casa. Obrigado você. Obrigado. Meus queridos, até onde eu me lembro, vocês são do sul, né, do Brasil? Sim, eu sou de Curitiba. Eu nasci, na verdade, em Campinas, perto de São Paulo, mas me mudei para Curitiba com 12 anos. E Ah, tá. depois morei lá até os 20 e pouco, até me mudar para o exterior. Se sente mais curitibana do que campineira. Aliás, não se fala campineira, Ah, se é, campineira. Campineira. É, a gente, Sim, com certeza. a gente se conheceu na faculdade em Curitiba. Ah, tá. Vocês estudaram o mesmo curso? Não, na mesma universidade, mas cursos diferentes. O Rafael estudou engenharia mecânica e eu estudei jornalismo. Ah, que diferente, né? Uhum. Tem que Então, ser, né? foi em festinha de faculdade que vocês se conheceram, né? Não, foi no intervalo, porque os dois blocos eram um do lado do outro, o bloco de engenharia e o bloco de humanas, né? Exatas e humanas. E É, daí, no intervalo, as pessoas se misturavam ali. na engenharia, na minha sala, acho que tinha duas meninas, e no bloco dela, acho que a maioria era mais mulher, né? Não sei quantos homens tinha na sua sala, mas É, quer dizer, era um meio de todo mundo se encontrar no intervalo. Hum, mas jornalismo, queira ou não queira, é famoso por ter baixos salários, né? Mesmo estágio, assim, é não remunerado, é uma e, coisa ingrata, né, não? apesar que até lá no Paraná, eles têm um piso razoável, sabe? O piso de jornalismo lá é até razoável, assim, mas realmente é difícil de achar emprego nessa área, principalmente quando eu me formei, né? Agora eu não sei como é que tá. Hum. Mas quando eu me formei era difícil, era bem restrito, né, o mercado também. Não tinha só alguns veículos, né, de imprensa lá, não eram muitos. E não tinha essa coisa da internet toda ainda, né? Me formei nos anos 90. Então, Só no papel. Mas chegou a Não se exercer? falou no papel. Hum. foi, A Bárbara chegou a exercer jornalismo? exerci jornalismo, mas trabalhei logo depois, já mais em comunicação empresarial, assim, né, dentro de empresa, Ah, que é o que eu trabalho até hoje, na verdade, né? a gente já vai chegar nisso. E o Rafa, depois de formar em engenharia, aliás, foi engenharia mecânica, não? Eu fiz engenharia mecânica. Eu tenho um curso de pós-graduação em administração de empresas, mas quando eu estava no quarto ano da faculdade, já comecei a trabalhar no segundo turno de uma empresa. Foi bem na época que a Audi instalou uma fábrica em Curitiba, em São José dos Pinhais, então abriu um monte de oportunidade no setor automobilístico, e eu estava trabalhando numa empresa que era fornecedora de peças para a Audi, fornecia just in time, fazia o levantador de vidro. Então, eu comecei como estagiário, cursando o quarto ano da faculdade. Daí meu chefe
viu que tinha oportunidade ali de me promover de alguma forma, e como estava crescendo a empresa, abriu o segundo turno, ele me deu a chance de ser supervisor da produção do segundo turno. Então foi uma oportunidade bem bacana. Eu tinha 23 anos e estava tocando o segundo turno da fábrica, um baita desafio, mas olhando para trás valeu a pena para criar a base que me trouxe para os desafios futuros, né? Hum. E se Bárbara estava trabalhando na área, já estava vocês dois planejando em, não sei, ter uma família mesmo, não sei, de repente se mudar dali, ou naquela época ainda era tudo tranquilo, não, vamos ficar por aqui. Não, na verdade, eu e o Rafael estava bem estável, na verdade, no Brasil. É, Quando a gente resolveu mudar primeiro, né? Porque primeiro a nossa jornada para o exterior, primeiro foi para a Austrália, né? Então, quando a gente resolveu ir para a Austrália em 2004, eu, na verdade, estava com um emprego bem bom e o Rafael também. E a gente abriu mão porque realmente queria morar no exterior. E não, ainda a gente sempre soube que queria ter filhos junto, assim, mas a gente não era casado ainda, mas a gente sabia que queria voltar a ter uma experiência de novo no exterior. Então, na verdade, a gente abriu mão de uma fase bem estável que a gente estava, na verdade, mas acho que como a gente era bem novo ainda, acho que estava faltando aquela aventura, sabe? Já estava estável demais para a idade. E aí a gente resolveu ir para a Austrália, em 2004, né? foi uma situação bem interessante, porque como a Bárbara falou, a gente tinha um caminho, são decisões, né? Acho que um dos seus vídeos, alguém falou das decisões, e outra, a Ju também comentou assim, não tem nada que vem de graça, né? Tipo, tem muito planejamento, muita ideia. A gente tinha um conceito, uma visão, assim, para onde o que a gente queria fazer, né? A gente queria realmente viver esse momento fora e ver como que seria a vida naquele momento. É, depois que eu trabalhei nessa empresa que era fornecedor de peças da Volkswagen, eu fui trabalhar na Embraer, e daí foi nesse momento que a gente decidiu sair. Eu estava trabalhando na Embraer, que era uma empresa super bacana, né? Um sonho de qualquer engenheiro trabalhar na Embraer, que é um baita tecnologia, né? Só que eu estava morando em São José dos Campos, e a Bárbara estava morando em Curitiba, então a gente só se via final de semana, estava, de certa forma, complicado. A gente estava querendo morar para fora, então parte do processo, acho do que a Juliana, que fez a entrevista, comentou também, que tem o processo do visto, que é fazer o IELTS, né, que é bem complicado. Naquela época, para nós estudarmos numa faculdade no exterior, acho que era 6,5, 7 a nota mínima para estudar. E daí eu ia para São Paulo no final de semana estudar com um velhinho que ele era corretor das provas do IELTS. Ele era um inglês que tinha fugido da Segunda Guerra Mundial. Eu falava para ele: o que você está fazendo aqui em São Paulo, né? Aí ele falava: não, eu fugi da Segunda Guerra Mundial porque naquela época estava tudo bombardeado e o Brasil estava chamando estrangeiros, né? Então foi muita prática. Eu acho que um pouco também do que a Juliana comentou, assim, não é meio que uma técnica que você tem que fazer, né? Você tem que fazer até você aprimorar. Então, ele me mandava fazer os readings lá, eu levava para casa e estudava. Daí ia para aula com ele no sábado só para fazer o speaking, né? Que são 3 provas, né? O speaking, o reading e o writing. E daí ele me passava um tema, eu fazia o writing, ele corrigia na semana seguinte, e eu fazia os reading, fazia muito reading. Eu era ruim em inglês, nossa, a Bárbara tirou uma nota super boa. Aí a gente decidiu ir para a Austrália. Daí, para ir para a Austrália, a gente decidiu fazer um curso né, de extensão, um mestrado, pós-graduação. E daí, para entrar no curso, ela tirou a nota mínima, que era 7, 7,5, não sei quanto. 7. 7, né? É. Mas só que você tirou 7,5 Tirei mais, 7,5. né? Era 7 que eu É. precisava para entrar no mestrado, eu tirei 7,5. E eu não tirei o mínimo. Daí eu tive que ir um mês antes para a Austrália para fazer um curso de aprimoramento de inglês para poder entrar na faculdade. E então, voltando ao assunto, a sua pergunta, tipo, a gente tinha essa ideia de querer morar fora. Eu tinha morado na Austrália já antes, em 96, fazendo intercâmbio cultural. A Bárbara tinha morado na Austrália em 96, Não, ido para a Austrália, né? fiquei 3 meses, né, na Austrália também estudando inglês. Então foi aí que surgiu a ideia da Austrália. A gente pensou, poxa, é um lugar que a gente se identificou muito, né? Assim, pelos valores, pela equilíbrio social, pelo respeito um pelo outro, por ser um país muito parecido com o Brasil em muitas maneiras, assim, porque é um país também quente, de certa forma, também é uma mistura de povos, mas era um país que ainda não misturou tudo, né? Por exemplo, você é descendente de japonês, eu sou descendente de europeu, mas a gente é brasileiro, né? Lá não, lá era
bem nítido, assim, cada bairro era um bairro de um grupo. Por exemplo, você ia lá para Blacktown, era mais os Middle East, né? Daí você ia outro para aquele lá que só tinha vietnamita, né? Então era um negócio. Então era bacana porque não tinha esse negócio de preconceito, assim, de certa forma. A gente foi bem recebido. Mas voltando ao assunto de 2004, daí a gente foi para lá, foi estudar. Daí eu fui um mês antes, daí a Bárbara chegou e, e daí a gente começou a se encaixar, né? Pô, é super desafio, né? Porque primeiro que foi que a Bárbara falou, a gente estava com uma situação bacana, a gente poderia ter escolhido um caminho mais Estável. estável, né? Poderia, de repente, fazer carreira nas empresas que nós estávamos, tal, e poder estar lá até hoje, de repente. Mas, assim, olhando assim o meu dia a dia, eu falo, mas não é isso que eu quero, sabe? Eu não quero isso para minha vida. Daí também a Bárbara foi assaltada, né? E daí o meu trabalho em si era super, a empresa era super bacana, mas era muito metódico, assim, sabe? Tipo, eu sou engenheiro de formação, mas aquele trabalho de engenharia, assim, não servia para mim de fazer a parte da engenharia. Eu não me atendia, tanto que hoje eu trabalho em procurement, né? Eu não trabalho com engenharia. E eu sou mais, assim, de relacionamento, né? Mas daí a gente pegou e foi para a Austrália, e daí a gente começou a trabalhar e estudar, e como a gente tinha visto de estudante, a gente só podia trabalhar 20 horas por dia, então era bem puxado, porque a gente só tinha um tempo limitado para estudar, para estudar e para trabalhar, e o estudo é diferente do estudo do Brasil, não é um professor que vai lá e passa a matéria, você tem que ir lá e correr atrás, fazer research, fazer essays, era tudo assim uma metodologia nova que nós não conhecíamos, e trabalhar ao mesmo tempo com aquele dinheiro contadinho, porque também naquela época, foi bem na época que o dólar explodiu, tipo, teve o Plano Real em 94 lá, né, que daí ficou o dólar valendo mais que o real valendo mais que o dólar, mas daí foi subindo aos pouquinhos, e bem na época que a gente foi em 2004, ele explodiu, nosso dinheiro evaporou, assim, foi tudo pro curso, assim, daí a pessoa, puxa, né, a gente vai ter que agora, todo o dinheiro que a gente trabalha para se manter aqui mesmo. E daí eu lembro certinho que teve um dia assim que eu estava trabalhando entregador de pizza, porque eu não tinha muita opção, né? Era 20 horas por dia, tinha que fazer o que desse. Daí eu estava trabalhando entregador de pizza, daí tinha um piazinho lá, que era o gerente da pizzaria. Ah, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e limpa o chão, não sei o que. Eu fiquei pensando, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Tipo, eu deixei a Embraer, né? Uma das maiores empresas do país, para poder limpar o chão aqui. Mas eu, assim, olhando assim a visão naquele momento, eu sabia que tinha que passar por isso. Não vem de graça, né? Você tem que dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, digamos, mas foi sofrido. Daí as coisas começaram a se encaixar, daí a Bárbara conseguiu um emprego bom, daí, né, num escritório de engenharia, trabalhando 20 horas por dia, e assim foi indo. Daí, aos poucos, daí a gente começou ela terminou o curso, daí eu consegui um trabalho na minha área, aí eu fui patrocinado, daí quando fui patrocinado, daí a gente entrou com o processo de residência, daí quando a gente entrou com o processo de residência, eram 3 documentos principais, né? Eu estou falando bastante dessa parte de visto, porque eu sei que é isso que se perguntou bastante para as outras pessoas, talvez as outras pessoas queiram saber um pouco também do nosso processo, mas na Austrália tinham 3 documentos principais para aplicar para o visto de residência. Um era a aplicação em si, o outro era o IELTS e o outro era o reconhecimento da sua profissão, né? Que no meu caso era engenharia, no caso da Bárbara era jornalismo. Então, a aplicação em si na época não tinha e-mail, então era tudo papel. Eu até tirei uma foto, nossa, era um calhamaço de papel, assim, porque daí tinha que traduzir um monte de coisa. Daí o segundo passo era IELTS, que daí o IELTS, para migrar para a Austrália naquela época até era fácil, era 5, só que para ganhar a certificação da Engineers Australia, que é o CREA australiano, era 6. Então também era baixo, era fácil de certa forma, assim. Eu já tinha tirado 6 e pouco, mas eu tive que refazer mais uma vez, acho que valia por um tempo, não lembro 2 exatamente o que anos. aconteceu. 2 anos, né? Tive que refazer daí lá na Austrália, fui lá na universidade. Até foi engraçado, me lembro que eu estava escutando um do listening lá, e daí o cara falou Torn, daí eu falei, pô, Torn, tipo assim, sabe, por estar lá já estava mais familiarizado, assim, com o ouvido, e daí, mas eu não sabia essa palavra, eu escrevi lá Torn, depois eu fui ver que tinha acertado, até foi, sei lá, marcou esse fato, assim.
Daí, quando a gente aplicou no visto, o visto da residência diz assim, quando você tiver, demora 9 meses, assim que der 9 meses, a gente vai te mandar uma carta, né, ou vai entrar em contato, sei lá, com você. E daí a gente continuou trabalhando, fazendo nossa vida e tal, né, melhorou bastante, porque de entregador de pizza eu estava trabalhando na Siemens, que depois foi comprado por uma outra empresa chamada Demet, como na minha área, então ela está melhor, a Bárbara também já estava trabalhando na área dela também, né? Ela terminou o curso de mestrado em comunicação, né? Comunicação internacional, eu fiz mestrado. Foi bem legal também, a gente foi lá na formatura, com o chapéu, tudo, né? Foi um negócio bem bacana, assim, meio marcante, tem só nós dois, assim, mas... E daí, bem quando deu os 9 meses... quer perguntar uma coisa? Não, na verdade, antes de vocês saírem jogando lá para frente, Bárbara, ok, teu parceiro estava lá entregando pizza e você estava fazendo o quê? Então, eu comecei lá estudando, né, fazendo mestrado, daí eu estava fazendo, no início só fazia mestrado, mas aí logo em seguida eu já consegui esse trabalho, era no escritório, numa empresa que fazia, eles eram, como é que é survey? Building surveyors, é como se checassem, era a entidade que checava se as obras estavam nos parâmetros corretos, né? Então, aí eu comecei a trabalhar lá na área de comunicação nesse escritório e nessa organização, como se fosse uma organização de classe, assim, né? E daí eu tava ganhando já dentro do meu, era só 20 horas, mas estava ganhando já dentro do que minha profissão pagava, então começou a ficar mais fácil as coisas. E aí, eu trabalhando como mestrado, aí o Rafael poderia trabalhar, quer dizer, eu estudando mestrado, depois, quando a gente estava lá, a gente descobriu que o Rafael poderia daí trabalhar full time, né? E foi isso que fez ele conseguir esse trabalho também na Siemens daí lá, né? Porque você trabalhar só part-time em engenharia é muito difícil conseguir. Era naquela época, hoje em dia já não sei. Mas era muito difícil conseguir um emprego de engenheiro part-time, né? Lá na Austrália naquele momento. Então, isso possibilitou de trabalhar. Então, aí que as coisas começaram a se encaixar, a gente resolveu realmente que ia ficar por lá, né? E poderia ficar por lá também, porque eu não queria ficar sem visto. Sempre foi minha prerrogativa, assim, se não tiver visto, eu volto, não tem problema. Então, para mim, era conseguir o visto de permanente para ficar lá e ter uma segurança, assim, né? Hum. Então, daí as coisas começaram a fluir bem. A Austrália também é tão difícil de achar casa para alugar como é aqui? Acho que lá em Sydney, a gente morava em Sydney, né? Sydney é muito difícil também, é pior do que aqui, eu acho. Puxa, As casas são mais caras, o aluguel é mais caro, mas não dizem que a gente ganha mais também na Austrália, então que fica meio que elas por elas. Sydney é muito caro, né? Então as coisas meio que balançam assim em Sydney. Agora talvez nas outras cidades realmente você ganhe mais e gaste menos, mas eu não sei, a nossa experiência em Sydney é que a gente gastava mais lá e principalmente com moradia, né? Uhum. A moradia, por exemplo, lá é mais como se fosse em grandes centros, assim, sei lá, por exemplo, você vai para a China, para Shanghai, por exemplo, todo mundo mora em apartamento, né? Lá em Sydney, por exemplo, na região que a gente morava, por exemplo, muita gente morava em apartamento, a gente morava em apartamento, né? Aqui a gente mora numa casa, Porque lá então... tem muito predinho de 3 andares, assim, sabe? Muitos, 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 muitos. Então aqui a gente até estranhou quando chegou aqui e falou, nossa, uma cidade só tem casa, né? Praticamente, não tem predinho. Porque lá em Sydney é muito comum ter predinho de 3 andares, assim. Quem mora para morar em casa, você tem que pagar bastante mesmo. O aluguel é bem caro para morar numa casa. Uhum. Ou você vai fazer flatmate, né? Vai ter um monte de gente É, morando com você. mas já não era muito o perfil do que a gente queria. Quando a É, gente chegou lá, até a gente fez por o quê? 3 meses, né? não, acho que 2 semanas. O Saiu Rafael não se correndo. deu, não deu muito certo. Por Porque que o que casal aconteceu? que estava no flatmate, eles viviam de noite e a gente vivia de dia. Então, assim, Um era. atrapalhava o outro. A gente ia dormir cedo, daí eles faziam festa de noite e acordavam a gente. Daí a gente acordava cedo, e daí eles pegavam e se incomodavam que a gente acordava cedo, né? Não deu certo. Daí a Ah, gente... Mas foi bom a experiência para a gente saber que a gente tinha que achar um próprio lugar para a gente mesmo. E foi uma experiência bem legal quando a gente achou um lugar nosso daí, porque daí a Sim. gente se mudou realmente para onde a gente queria, que era perto da praia. Tudo. Eu falei, nossa, agora sim, é melhor. Mas é o processo, né? Igual a Ju falou,
não vem de graça, né? Você sofre no caminho, você tem que acreditar no teu objetivo e continuar indo. Uhum. E aí vocês estavam falando, então, que eu interrompi, depois de 9 meses, uma gestação, o governo respondeu. São 3 passos, né? São o passo lá da aplicação, o segundo era do IELTS e o terceiro era do meu Indigenous da Austrália e da Bárbara também, que ela tinha que reconhecer o diploma dela. Porque na época era 120 pontos, eu lembro. Era 60 pontos porque era engenheiro, 30 pontos porque eu tinha menos de 30 anos, eu apliquei, tinha 29 anos, e daí era mais 20 pontos porque tinha o IELTS, mínimo 6, que eles exigiam na época, e daí faltava, não sei se eu contei certo já aqui, deu 30, 60, 90, 110, né? Faltou 10, daí faltava 10, esse 10 estava super difícil a gente conseguir, daí a gente conseguiu descobrir que se a minha esposa estivesse na lista dos empregos que a Austrália precisava, era mais 5, que era o caso dela. Daí faltava 5, esse 5 estava super difícil também. Daí, quando eu comecei a trabalhar para a Siemens, eu fiz 6 meses lá, daí uma dos quesitos era se eu trabalhasse numa empresa australiana na minha área, por 6 meses eu ganhava mais 5, daí deu 120. Daí, quando deu 120, a gente aplicou, entrou com essa papelada de documentação, e daí um cheque, na época, não tinha nada de transferência bancária, nada, mandamos um cheque pelo correio, daí deu 9 meses certinho, chegou o e-mail da imigração dizendo, parabéns, vocês foram, your application is successful, né? Daí a gente ficou bem feliz, tal, fomos comemorar em Manly, fomos celebrar, só que engraçado que na Austrália você é obrigado a sair do país e voltar. Você tem que sair da Austrália e daí quando você volta eles te dão um carimbo de residente. Você não pode pegar o carimbo de residente estando lá. Então é um processo deles lá. Daí a maioria das pessoas vinham para Nova Zelândia, que era mais perto, né? E a gente acabou indo para Tailândia, Hum. que falou, vamos para Tailândia, aproveita, a gente aproveita lá um pouco também, tira uma semaninha de férias. E daí fomos lá, um processo bem difícil, porque a gente foi na embaixada lá, a embaixada não tinha ninguém esperando a gente não foi recebido por ninguém, a gente teve que deixar o passaporte O guardinha, né? Da guarita. o guardinha da guarita, que era um próprio tailandês, não era nem um cara da Austrália, era o funcionário Guardinha da guarita. tailandês lado. Eu falei, pô, cara, mas me escreve alguma coisa, né? Que você pegou meu passaporte, como é que eu vou ficar aqui no país aqui sem passaporte? Daí ele escreveu lá no papelzinho de pão lá, recebi o passaporte do Rafael e da Bárbara. Ele falou, puxa, vamos botar fé, né? Vamos ver o que que é. Daí deu certo, a gente deu lá só mais uns 2, 3 dias, a gente voltou lá, pegou o passaporte, daí quando a gente voltou para a Austrália, daí foi super legal, porque daí você chega, sempre que você chega na imigração, é aquele momento meio tenso, assim, né? Aquele cara fica olhando para você com aquela cara meio de brabo, assim, né? Tipo, olha no teu olho, né? E o cara olhou no passaporte, assim, olhando a minha cara. Ele tava com aquele chapéuzão, assim, de cowboy, assim, né? De australiano, bem Aussie, assim. Ele olhou assim no passaporte, olhou na minha cara, falou assim, welcome home, mate. Falei, uou! Eu até arrepio, assim, falei, puta, obrigado, né? Que legal, cara. O cara me recebeu, assim, welcome home mesmo. Tipo, foi uma experiência bem bacana. Que legal. Nossa, mas que estranho. Eu não entendi por que que você teve que entregar seu passaporte lá na Tailândia. Por quê? Isso é uma requisição da Austrália, que você tem que sair do país, ir numa embaixada no exterior, eles fazem algum trâmite lá e te devolve o passaporte como visto. Com o label, né? Na época não Como era visto. eletrônico, era tudo papel, né? Então eles tinham que colar aquele label no passaporte. Talvez hoje em dia nem precise mais fazer Acho que isso, hoje né? nem Mas na precisa. época precisava sair do país e entrar de novo. Entendi. Que coisa louca. É bem estranho, mas foi legal. Né? Será que isso ainda continua? Não sei, E eu talvez não sei, não. na época tinha algumas coisas assim, por exemplo, se você tinha que sair do país, porque quando você está no país em uma condição que não é residente, você não tem certos direitos e tem outros direitos, sei lá, por exemplo, o superannuation, né, que é o KiwiSaver daqui, se você não é residente, você pode sacar ele, por exemplo. Daí, no momento que você vira residente, você não pode mais sacar, só quando você ter lá o mínimo lá dos 60 anos, não sei, 65, não sei exatamente como que é. Então, tem algumas coisas assim. Então, eu não sei exatamente por que que tem essa regrinha, mas era o que acontecia. Hum. Era obrigatória. E daí você tinha 2 anos, era assim, eles te mandavam essa...
você foi aprovado, agora você tem 2 anos para ativar esse visto aqui na Austrália. Isso acontecia para quem estava lá e para quem estava fora. A gente tem alguns amigos brasileiros, por exemplo, que eles receberam o visto de residência estando no Brasil, e daí eles também tinham esse prazo, ó, você tem 2 anos para você vir aqui e ativar a tua residência, né? Porque muita gente precisa se desfazer das coisas, né? Se desfazer do emprego, sei lá, ou seja lá o que for, se readequar a sua nova vida. Então, essa era a condição. Mas como a gente já estava lá mesmo, então a gente pegou, foi só uma questão da gente conversar com as nossas empresas e agendar a viagem e fazer, acho que foi em questão de no mesmo mês, o mês seguinte a gente já pegou, né? Uhum. Muito É. bem. E aí, com esse passo dado, é parecido com o da Nova Zelândia, então, ficou, sei lá, 5 anos ou menos, já entra com residência permanente e depois cidadania. Não, essa residência que a gente pegou já era permanente. Ah, olha só que diferente. É. E É, daí a cidadania demorava naquela época era 2 dois anos. anos. Só É. que aí a gente teve que voltar para o Brasil. Voltamos para o Brasil depois que eu tive o Thomas, né, meu filho mais velho. Então a gente não pegou a residência. A cidadania. A Gente, é, cidadania, é. desculpa, a residência a gente tinha, não pegamos a cidadania. Mas daí, tendo a residência da Austrália, daí quando nós viemos para cá, a gente entrou como residente já também, porque eles têm uma parceria entre a Austrália e a Nova Zelândia. Então, daí quando a gente veio para cá, a gente já entrou como residente já de cara. Mas daí a gente entrou com esse residente que você falou, não como permanente residente, né? Acho que é isso. É, É. a gente, Só que a gente já entrou como residente, é. Ah, mas espera aí, que a Bárbara já mencionou ali o nascimento do primeiro filho. Volta um pouco a fita, então, né? Sou velha, tem que fazer essa referência de volta à fita. Em que momento? rebobinar. Vocês foram para Tailândia fazer o bebê, é isso? Então voltou já grávida? Não, a gente foi. Não, quanto tempo foi depois? Não, depois demorou um ano e 1 ano, pouco, né? né? É. Não, daí a gente, na verdade, a gente já tinha o plano de que depois que eu tivesse a residência, eu já era louca para engravidar, né? Ah, só que o Rafael falava, espera, vamos esperar a residência, vamos esperar a residência, porque ele nasce cidadão, né? E daí a gente, como estava perto, muito perto da residência, a gente esperou a residência e depois a gente já começou a tentar, eu já engravidei logo em seguida, e aí eu tive o Thomas lá. Hum, É, entendi. dele nasceu cidadão, porque ele era filho de residentes, daí ele nasceu cidadão australiano. Daí. Que legal. Mas por que que você teve que voltar para o Brasil, então? Que aí você acabou perdendo a sua cidadania dali. É, Sim, a gente tem residência permanente ainda, né? Mas cidadania a gente não pegou. Foi porque o meu parto, na verdade, foi muito difícil e eu tive umas complicações durante o parto. E depois que o Thomas nasceu, eu fiquei com uma anemia profunda, assim, porque eu perdi muito sangue no parto. E foi muito difícil daí para mim, sabe? Tá lá, assim, sozinha, com o Rafa. Minha mãe estava lá logo depois que ele nasceu, mas ela já voltou em seguida, ficou lá um mês e voltou. Então, para mim, foi muito difícil, assim, sabe? E me bateu uma coisa que eu tinha que voltar. Falava assim, não, não, a gente tem que voltar, tem que ficar com a é, família. e foi Foi uma bem. coisa meio instintiva, assim, também, sabe? Foi uma coisa que eu não estava me sentindo bem naquela situação. Parecia que tinha que voltar, estar perto da família para criar meu filho perto da minha família. Foi uma coisa bem repentina, assim, sabe? Essas coisas que acontecem depois que a a mulher tem filho, né? Principalmente o primeiro. Às vezes você não sabe muito o que esperar e dá, né? Você nem imagina como vai ser a tua reação. Os E foi bem hormônios bom. mexem. Desculpa. Oi? Os hormônios mexem bastante, né? Com certeza, é. E foi bem bom. A gente passou daí 3 anos lá bem bons, né? Foi do lado da família, tudo. Foi difícil, né, para se readaptar também. É, Principalmente para você, né? Pro Rafa sofreu um pouco para se readaptar assim na empresa, de novo, o estilo, né, do jeito que se trabalha no Brasil é diferente também, né? E a gente demorou um pouco para se adaptar de novo naquela cultura, porque tem gente até que fala, né? A repatriação é mais difícil que a expatriação. Né? Então, quando você volta para o teu país, aquelas coisas boas que você achava que estavam lá já não são mais a mesma coisa, e daí você esquece de algumas coisas que você já não gostava muito. Então, tem toda aquela readaptação que não foi muito fácil. Mas, no final das contas, foi muito bom ter ido, porque as crianças... Eu tive o Arthur daí lá, meu segundo filho, né? Que eu falei, não, o segundo eu quero ter aqui. E depois a gente... Só que a gente já foi sabendo que a gente ia voltar um dia, entendeu? Então, só que eu falei, não, meu segundo filho eu quero ter no Brasil. Então, eu já sabia que queria ter o Arthur lá. Mas aí, depois que o Arthur... Já sabia que depois que o Arthur tivesse, sei lá, uns 2 anos, a gente queria de novo voltar para o lado de cá. Mas foi um período muito bom que a gente ficou lá.
que eles conviveram com a família, conheceram os meus pais, os pais do Rafa, os tios, né? Aprenderam português bem, solidificaram bem português, né? Conheceram a cultura. Então, no final das contas, não foi uma coisa planejada, foi uma coisa bastante repentina, mas que hoje em dia a gente olha para trás e vê, valeu a pena, assim, sabe? Pelo tudo que a gente viveu, assim. Hum. É, foi bem. É que bom que você tem um parceiro que te entende, Bárbara, porque muitas pessoas diriam assim, nem a pau, Juvenal, vou largar minha vida, minha carreira aqui para ir para o Brasil. Vide, senhor Mas Maurício. não foi assim tão simples, né? Mas assim, a gente tem uma parceria boa, assim, né? Então a gente vai se adaptando, né? Às vezes um não gosta muito, o outro gosta muito, vai puxando o outro e vai indo, né? Mas lá na Volvo, então, poxa, voltando como gerente, já foi sussa, né? Daí eu fui para Volvo, daí foi bem legal, daí porque foi uma época também tudo deu certo, de certa maneira, porque o Brasil estava bombando naquele momento, né? Foi 2008 quando o Brasil todo mundo entrou no Global Financial Crisis e o Brasil estava bombando, foi incrível, foi uma época assim que o nosso setor lá estava suportando outras regiões até, de tão bom que estava. Teve até aquela capa da The Economist, né? Com o Brasil, aquela famosa É, lá, foi naquela época que a gente voltou para o Brasil. taking off. Então, felizmente, né, tudo conspirou de certa maneira positivo e para a carreira foi no comentário que você fez há pouco, né? Para mim foi bom para minha carreira porque eu aprendi um monte, e vivi uma experiência difícil, igual a Bárbara falou, porque eu estava acostumado com um estilo de trabalho, né? Porque a gente já estava bastante tempo na Austrália e daí eu já estava acostumado com aquele não era a zona de conforto, mas as pessoas com que eu trabalhava naquela época são as pessoas que eu trabalho hoje, até depois eu volto nesse assunto, mas são pessoas muito boas, assim, com quem eu tenho um bom relacionamento. E daí o ambiente de trabalho do Brasil, ele é mais challenging, né? Mais assim, desafiador em muitos ambientes, mas também me ensinou muito, aprendi um monte, né? Você é desafiado no começo, mas sabendo lidar com aquela situação, você também aprende a lidar com situações adversas e tal. Mas olhando para trás, assim, olhando o contexto geral, foi muito bom. Bastante aprendizado. A Bárbara estava trabalhando também nessa época ou se focou em Não, cuidar do então, filho? daí eu voltei para o Brasil e daí como eu passei um tempo, a gente morou 4 anos na Austrália, né? Então eu estava acostumado com aquele jeito da Austrália que é parecido com a Nova Zelândia também, né? As pessoas podem tirar a licença maternidade por um tempo e depois meu plano era tirar uma licença maternidade por um ano, que era possível lá na Austrália. Eu não sei como é que é aqui, porque eu já sou mãe há muito tempo, então, mas você pode tirar por um ano e você não necessariamente ganha esse ano todo, né? Mas você pode tirar e tem direito a voltar para sua mesma vaga. Então, eu estava com essa ideia na minha cabeça, né? E que ia voltar e tal. E aqui e na Austrália é muito fácil você voltar para o trabalho comparado com o Brasil depois que você tem filho. Por mais que tenha os desafios de ser mãe e estar num outro país e tal, mas o mercado de trabalho aceita a mulher mãe, que também tem o pai, que é pai, participa e faz o papel, né? Aqui é muito mais balançado o papel dos dois, né? E no Brasil, na época que eu fui, não era tanto ainda. Então, ainda eu não sei como é que é hoje, mas tinha uma visão muito machista no mercado de trabalho ainda, né? Que a mulher, eu ia em entrevista de trabalho, eles perguntavam para mim, que teu filho vai ficar doente, você vai fazer o quê? Que aqui não que ninguém pergunta isso, né? Aí eles queriam que eu falasse, não, eu vou deixar com alguém, né? Então é isso que eles queriam escutar, né? Que eu não ia estar lá. E eles falavam para mim muito que eu também escutava em entrevista, o nosso horário de trabalho é até 6, mas a gente já fica até às 8 todo dia. Assim, umas coisas assim, sabe? Já colocava umas pré-condições assim na entrevista que eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Daí eu escolhi, apesar de ter ficado assim, foi uma escolha difícil financeiramente e para minha independência também isso, mas eu escolhi ficar ali um ano, inicialmente um ano sem trabalhar mesmo, e depois desse ano daí eu comecei a trabalhar por conta própria, né? Mas aí, prestando serviço para outras empresas de comunicação. Mas eu pegava pouco trabalho, assim, para poder ficar mais tempo com as crianças mesmo. Então, com o Thomas na época, né? Daí depois tive meu segundo filho, então eu passei mais ou menos uns 4 anos, assim, meio que nesse esquema de contrato, de pegando trabalhos freelance, né?
Então, essa foi uma escolha pessoal, assim, minha, pelo que eu queria, pelo que eu queria mesmo, assim, pelo tempo que eu queria estar com a família e para mim foi uma coisa importante ter passado esse tempo com as crianças também, ter podido dar essa atenção para eles, sabe? Uhum. Não, e que bom que você podia, né? Tantas Exato, pessoas não, sofrem com que não certeza. podem. É. Então, financeiramente, assim, não foi bom pra gente, não. Não foi uma época bastante apertada. Mas, assim, eu achava, para mim valeu a pena, sabe? Assim, para mim, pelo que eu queria, assim, da minha vida, meus projetos e tal, para mim valia a pena. E depois, como tinha também já esse horizonte da gente sair do país, né? Então, eu já imaginava que quando a gente saísse, né, a gente vai voltar para a Austrália, a ideia inicial era a Austrália, e, e lá daí eu consigo um emprego que é mais fácil, né? As pessoas entendem mais, esse horário de trabalho é mais respeitado e tal, né? Inclusive para ir para assembly, para ir assistir o não sei o que de E esporte. isso, poder levar a criança na escola e voltar, né? Essas coisas todas. Uhum. É estranho, né? Para gente, isso vira tão normal que quando a gente vai para o Brasil e vê as Sim, condições, você fica assim, meu, como é que eu conseguia me submeter a isso? é. E a gente acaba entrando naquele esquema, né? Só que como eu tava com aquela cabeça de mãe recente ali, que eu tava passando, né? Eu te passei pelos grupos de mães ali também com o Thomas com um mês, pouquinho, que a gente voltou logo quando eu era pequenininho. Então minha cabeça tava muito sabe, nesse lugar quando eu fui pro Brasil. Mas eu tenho total consciência que se eu tivesse lá, eu teria entrado naquele esquema também, porque aquilo lá pra gente é absolutamente normal, né? O que a gente faz. Mas quando a gente está aqui, a gente vê que pode ser diferente, né? E dá para ser diferente aqui, né? Lá é mais difícil, mas aqui dá. Não, eu acho que lá também dá, é uma questão de querer, das pessoas aceitarem, de não ficarem demitindo só porque a mulher voltou da licença É, maternidade, esse tipo de é coisa. um mercado de trabalho que tem um outro, tem uma outra filosofia, né? Tem uma filosofia bem diferente, assim, que para chegar onde está aqui, acho que demora bastante, não sei nem se querem, né? Chegar também. É, isso eu também não sei se querem, mas enfim. O Rafael, como é que nessa ida e vinda, porque, ok, resolvi voltar, vou para a Austrália, vamos lá. Mas vocês vieram para Nova Zelândia. É, Que história foi aí, essa? pois é, em 2008 o Brasil estava taking off, né? E daí em 2014, 2015 tava o míssil começou a cair. E daí eu já não estava mais na Volvo, estava na Electrolux, daí e começaram a demitir gente, e eu comecei a ver que o cenário não estava muito bom, e a gente estava querendo voltar já, e a Bárbara comentou, por que não a Nova Zelândia também? Porque a Nova Zelândia tem acordo com a Austrália, e a gente poderia trabalhar legalmente lá, porque a gente tem visto. E daí eu tenho um amigo meu da Electrolux, que a gente trabalhava bem perto, assim, no mesmo departamento de procurement, e daí ele passava na minha mesa quando ia tomar café, e um dia ele falou, pô, eu tô querendo ir para Nova Zelândia estudar, será que a gente não pode conversar para saber como que você fez para estudar na Austrália e tal? E daí a gente começou a conversar, e daí um dia falou para mim, pô, Rafael, você viu que tá cheio tem umas vagas lá na Fish and Paykel? Para mim, Fish and Paykel era australiana, porque era muito popular na Austrália. Eu não sabia que era, mesmo estando no mercado de eletrodomésticos, eu não sabia que era da Nova Zelândia. Aí ele falou, não, é da Nova Zelândia. Até esse colega está aqui também no Brasil, está aqui na Nova Zelândia agora. O René é o nome dele. E daí eu peguei e apliquei para uma vaga do Brasil, para a área de procurement, para ser gerente de categoria, né, que a gente chama, que é cuidar de algumas categorias. E daí não, o processo foi meio intenso, assim, você teve que fazer videoconferência, tal, mas gravar uns vídeos. Eles faziam uma pergunta, você gravava um vídeo, daí mandava. Foi a única vez que eu participei de um processo desse, foi interessante até. E daí eu recebi uma resposta depois, isso foi em abril de 2015. Daí eu recebi uma resposta em abril de 2015 dizendo que não deu. Tudo bem, paciência, né? Continua aqui trabalhando e tal, e a gente vê o que vai dar. Daí em agosto eles me ligaram de volta. Aí eles me ligaram, Rafael, você ficou muito perto na outra vez, no processo de seleção, e a vaga reabriu, você está interessado? Eu falei, puxa, agora vai dar certo, né? Os caras estão me ligando, nem apliquei, os caras estão me ligando.
Aí fiz o processo de volta, daí com a gestora e tal, e daí eles me ligaram de volta e falaram, puxa, Rafael, não deu. Encontramos uma pessoa local, né? Então daí não teria custo de relocar e tal. Mas a gente gostou de você, ela falou. Fica em contato. Eu falei assim, você gostou de mim? Você quer que eu fique em contato? Então estou indo aí te visitar. Eu falou, o quê? Você vai vir me visitar? Eu falei, não te garanto nada. Porque como a gente tinha esse visto da Austrália de residência que ele tem que ser renovado a cada 5 anos você tem que pisar na Austrália, então a gente já estava combinando uma viagem para a Austrália em outubro de 2015, de qualquer jeito, para poder renovar esse visto de qualquer jeito. E tentar arranjar emprego lá também, né? Era um motivo também para tentar fazer entrevista de novo e ver se ficava. Porque eu não queria vir para cá com 2 crianças sem emprego, sabe? Eu já queria, né? Como a gente podia trabalhar na Austrália ou na Nova Zelândia, eu falei assim, não, primeiro a gente consegue emprego, depois a gente vai para lá, né? Que fica tudo mais fácil, né? Porque como a Bárbara falou, lá, o custo é alto, tal, né? E chegar lá sem emprego com a moeda desvalorizada ainda evapora, né? Evapora rápido. Então, o ideal mesmo seria chegar no emprego. Daí nós viemos para cá, nós fomos para a Austrália em outubro, visitamos lá alguns amigos, mas daí a nossa viagem mesmo foi a Nova Zelândia. A gente foi lá, ficou acho que 2 dias só, e daí já voltamos para Nova Zelândia, porque era aquele voo da LAN Chile, né? Que ela sai de São Paulo, vai para Chile, daí Chile, Auckland, Auckland, Sydney. E daí na volta a mesma coisa, ele sai de Sydney, vai para Auckland, e daí volta para o Chile. Então ele ia parar aqui de qualquer jeito, em Auckland. Então a nossa viagem mesmo daí foi para conhecer a Nova Zelândia. Então daí a gente alugou um camper van, aqueles que né, vira cama, tudo, e daí fomos para Rotorua, fomos para fizemos a Ilha Norte, assim, não muita coisa, mas assim, a gente estava com pouco tempo, então só tinha acho que uma semana, nem isso. Pouco 5 tempo, dias. né? Também. Não, mas no Brasil também você não tinha férias, né? Tinha que tirar férias, assim, é restrito para você tirar férias também, então. Daí eu peguei e na hora que fui devolver a van, a menina do Recursos Humanos falou para mim, Rafael, podemos mudar nossa reunião de amanhã das 10 para as 11, porque a vaga reabriu. A gestora quer falar com você. Eu falei, nossa, não acredito. Aí fui falar com ela, daí fiz uma segunda sessão de entrevistas, daí voltamos para o Brasil em outubro, aí em novembro veio uma oferta. Daí a gente pegou, entramos no acordo, papapá, daí pedi demissão e daí viemos. Então foi assim que nós viemos parar aqui na Nova Zelândia. Vim porque eu vim trabalhar para Fish and Paykel Appliances, né? Poxa vida, hein? Então foi um investimento, né? Investimento que valeu a pena. Valeu a pena limpar o chão da pizzaria. Não, mas Não veio de graça, mas não, não diria dessa fase, mas eu diria de você ter vindo aqui, né, só para renovar o seu visto da Austrália e Sim, sim, é verdade, valeu a viagem, né? Eu pensei assim comigo mesmo, conosco, né? Se a gente, no pior dos casos, a gente faz uma viagem internacional, conhece a Nova Zelândia, né? Que vai ser bem legal, e renova o visto. Então a gente tem mais 5 anos de respiro, digamos, para ver o que as coisas vão acontecer, né? E eu estava trabalhando lá também, então vamos ver o que acontece. Não tinha. Foi uma viagem de família, de qualquer jeito. A gente conheceu um país novo, foi muito bacana. Também a gente teve um pouco de ideia de como que aqui é a Nova Zelândia. E afinal das contas, foi um bônus mais do que esperado, que tinha um pouquinho assim de esperança, mas estava lá a esperança. A é porque esperança era teu, acabou né? dando Era para ser teu. seis, Hum. graças a Aí Deus. a terceira vez deu certo. A terceira vez deu certo. Puxa, e depois que vocês chegaram aqui na Nova Zelândia, vocês também fizeram algum processo de, sei lá, pedido de visto daqui ou como vale, dane-se, não precisa? Não, aqui foi bem fácil, daí, como a gente já tinha residência, aí já automaticamente, depois que a gente estava aqui 2 anos trabalhando, aí virou residência permanente, né? Só teve que aplicar. E depois a gente, a partir do momento que a gente entrou, daí contou com 5 anos, né, para cidadania? É, 5 anos para cidadania, daí a gente aplicou para cidadania e tiramos a cidadania. em janeiro agora passado. Ah, parabéns. Obrigado, Obrigada. Kiwi. Ó, kiwis australianos brasileiros. Mas enfim, Rafael, e você, apesar de estar bem profissionalmente e tudo mais, passou por um desafio gigantesco, né, na sua vida, Uhum. que como que você descobriu e como foi? Como aconteceu? Se você puder contar um pouco. Sim, não, será um prazer até para poder
ajudar pessoas que estão passando por algo parecido, né? Em 2018, eu fui diagnosticado com leucemia. Aconteceu o seguinte, eu comecei a me sentir muito cansado no trabalho, assim, mas cansado de um jeito que eu nunca tinha me sentido cansado antes. Eu tinha tido uma mudança interna no trabalho e achei que de repente fosse alguma coisa relacionada assim a diferença da dinâmica das pessoas, né, do aprendizado que você está tendo, mas foi um negócio muito diferente, sim. Eu lembro que ia no banheiro assim, lavava meu rosto com água, assim, falava, nossa, mas eu estou muito cansado, estou extremamente cansado. Por que eu estou tão cansado? Aí, por curiosidade, eu fui no meu GP aqui, né, que é o nosso médico da família, e daí eu falei para ele, pô, será que não dá para um exame geral aí para mim poder ver se eu tô com o meu colesterol bom? Porque volta e meia eu fazia exame de colesterol, assim, e volta e meia tá um pouquinho fora, assim, nada de extremo. Ele falou, ah, não, beleza, vamos fazer um exame geral aí, faz tempo que a gente não faz nada. Aí saiu que minhas células brancas estavam baixas. Aí ele falou, ah, Rafael, tá um pouquinho baixo, né? Tem aquele limite ali, né? E ele estava um pouquinho abaixo do nível menor, assim. Ele falou assim, isso aí pode ser que de repente seja uma infecçãozinha, de repente alguma coisa, sei lá, né? Que tem um vírusinho que você pegou e daí teu organismo está lutando, vamos esperar. Mas já que saiu baixo, vamos fazer mais um exame daqui uma semana, alguma coisa assim. Aí eu já meio que entrei no pânico, né? Eu já fiz umas pesquisas no Google, assim, e já comecei a pensar, ixi, cara, já apareceu leucemia. Eu falei, meu Deus, tomara que não seja esse negócio aí. Aí eu peguei, e bem na época a gente tinha as férias da Páscoa e a gente viajou para Ilha Sul, então, pô, viajamos, a gente alugou um camper van de volta, e daí eu dirigi um monte, dirigi acho que 2.000 quilômetros, e fiquei cansado, mas não tão assim, fui. E daí na volta, eu fiz o exame de volta, deu mais baixo ainda o nível, e dizia uma mensagem baixa, assim, leucemia. Falei, meu Deus do céu, sabe quando cai o mundo, assim, e passa um filme da tua vida, assim, tipo, né, você pode ter tido qualquer coisa boa, né, igual eu tive essa coisa boa do trabalho e tal, mas, pô, se eu não tô vivo, eu não consigo fazer nada, né, família, né, as crianças, o que aconteceu desde então, e daí comecei a fazer pesquisa, e pesquisa na internet era, pô, ninguém sobrevive nesse negócio. Estatísticas, né, muito baixa. E a única pessoa que eu conhecia que tinha tido leucemia era uma amiga da minha irmã, que a gente cresceu junto, que havia falecido também. Então, tipo, tudo jogou meio contra, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com a minha família, minhas crianças pequenas, né? O 2018 foi o quê? Quantos anos? Acho que o Thomas tinha 7, o Arthur 5, alguma coisa assim, eram bem pequenininhos. E aí eu fui no médico, mas olha, eu sei que tem, eu não sei, tem vários meios das pessoas falarem da saúde, né, aqui da Nova Zelândia, eu só tenho a agradecer, a saúde daqui me salvou, e a maneira como fui tratado foi excelente, foi excepcional. Só para você ter ideia, né, assim que já foi diagnosticado, que nesse exame de sangue que o GP checou, ele me chamou, ele me ligou, falou assim, Rafael, vem aqui que a gente precisa conversar cara a cara. Daí na hora de conversar com ele falou assim, Rafael, eu sinto te dizer, mas você vai passar por uma jornada muito longa. Aí ele falou, teu caso parece ser um caso muito sério e eu acho que o médico especialista vai te ligar em menos de 2 semanas. Porque quando o negócio não é urgente, você entra numa fila de espera, né? Então, às vezes, a fila de espera pode demorar 4 meses, 6 meses, se não é urgente. Mas nesse caso, ele falou assim, eu acho que é tão urgente que ele vai te ligar em 2 semanas. Isso foi na sexta. Aí, segunda-feira, antes das 7 da manhã, eu estava me arrumando para trabalhar. O hematologista me ligou, falou, Rafael, acabei de receber o seu resultado de exame, eu quero que você venha aqui, porque eu vou tirar o sangue e eu vou olhar no microscópio para ver se realmente o exame que o lab test fez com que foi apresentado. Nossa, mas assim, super bacana. Daí
E tudo sistema público, né? A gente não tinha, não É, tem plano de saúde privado. Aí eu cheguei lá, ele te- na hora que eu estava estacionando o carro, e o cara me ligou de volta, Rafael, pô, já estou te esperando. Como é que tá? Eu falei, não, já estou chegando aí, eu estou estacionando, já estou chegando aí. Aí eu Não, fui, eles ficaram tão preocupados, né? Porque até o GP do Rafael falou, olhou para ele quando viu o resultado do exame e falou: Você tá bem? Porque ele ficou surpreso que o Rafael estava tão bem na frente dele, assim, porque ele meio que quis entender que ele podia cair a qualquer momento, assim, ele falou assim, deixa, cair e morrer a qualquer momento, ele sabe? quis me examinar assim, falou assim, pô, você não tem nenhum roxo, cara, porque parece que quem tem leucemia começa a ficar muito com manchas roxas, assim, se fosse, você não tem roxo, cara, começou a querer achar outros sintomas, porque meus sintomas Eram era, muito era leves muito, para o exame, né? para um negócio tão sério, assim, sabe? E daí, tá, fiz o exame confirmou de volta, daí ele falou, Rafael, preciso que você venha aqui amanhã, a gente vai fazer a biópsia. Daí faz uma biópsia, faz no quadril, daí fui Tira lá, um pedacinho do osso, assim, tinha um cilindrinho. é, faz um vácuo, assim, daí o cara pegou, fez a biópsia no dia seguinte, O daí, resultado saiu no mesmo dia, né? acho que foi no mesmo No mesmo dia, dia a gente voltou lá de noite. daí ele falou assim, eu quero que você venha aqui, venha com sua esposa, daí na hora que a gente chegou no consultório, já a enfermeira já pegou na mão da Bárbara, assim, eu falei, puta, mensagem, já veio notícia ruim, né? Porque ela foi muito, assim, muito legal, assim, sabe? Tipo, é até difícil falar, lembrar, assim. Aí, aí ele perguntou pra gente, assim, mas conta um pouco mais de vocês, né? Tipo, vocês têm filhos, tal? Daí a gente falou, a gente tem 2 filhos, né? E daí ele falou de volta, né? Você vai passar por uma jornada muito longa agora. E daí eu vim para casa, né? Liguei para minha chefe e tal, perguntando. Falei para ela o que estava acontecendo, né? Que ia ter que começar um tratamento e tal. E a empresa foi super legal comigo, assim, sabe? Tipo, me apoiou bastante, me manteve no trabalho, né? Que foi uma coisa boa, mesmo não indo para lá. E daí o Daí cheguei em casa e liguei para meus pais. Infelizmente, meus pais puderam vir. Minha mãe e meu pai daí pegaram o primeiro voo que estava saindo do Brasil, já vieram para cá, que foi muito bacana também, porque daí teve o apoio da minha mãe, que minha mãe ela é da área médica, ela foi instrumentadora cirúrgica por muitos anos, então ela tem esse contato com o hospital e tal, que foi bom. E daí também, de certa forma, tirou a carga da Bárbara, que daí ela pôde cuidar das crianças, continuar trabalhando também. Mas enquanto eles não chegavam, porque o voo é longo, né? Demora 2 dias. No dia seguinte, eu já fui para o hospital, para o Auckland Hospital, e daí eles colocaram um catéter aqui no peito. Eles fazem um furo aqui, até tem uma cicatrizinha, nem aparece muito, mas eles fazem um furo aqui, e daí esse catéter vai até essa veia mais grossa, porque daí é por onde eu recebi a quimioterapia, e onde eu recebi a transfusão de sangue, e onde eles faziam o exame. E daí eu fui para a unidade do hospital, que é uma unidade do hospital dedicada Doenças do sangue. a doenças do sangue, né? Que é a leucemia e outras lá, que é linfoma, não sei o que, tal, tal, tal. Daí cheguei lá, aí o hematologista desse hospital veio falar comigo e falou assim, ó, Rafael, vou te dizer o seguinte, agora esse vai ser o tratamento, e você tem a opção de escolher tomar essa droga, uma droga aqui que está sobre, como é que chama? Em Trial, teste? né? Clinical Em trial, né? teste. Uhum. Só que já está 10 anos, ela falou, ela já está 10 anos, já está bem avançado. É um teste que está sendo usado em todos os países do Commonwealth, liderado pela Inglaterra, e se você quiser fazer parte, você tem que assinar esse termo aqui. Daí eu comecei a ler o termo, dizia assim, quero apenas informar de que essa droga foi proibida nos Estados Unidos porque os caras usaram overdose e matou um monte de gente. Eu falei, caramba, cara, eu vou usar esse negócio que deve ser uma bomba esse negócio aqui, né? Mas depois você lê direito as coisas não é bem assim, né? Mas É que o os que passou caras. na minha cabeça foi isso, né? E daí, Sim. e daí essa mesma médica pegou e falou para mim assim, ó, só quero te dizer o seguinte, que cada paciente tem uma situação diferente, né? E dentro da leucemia, depois você começa a aprender as coisas, né? Você acaba virando especialista da doença, né? É, daí eu aprendi, né? Primeiro, leucemia. Pô, puta merda, foda.
Aí tem dois tipos de leucemia. Tem o AML, que é a Acute Myeloid Leukemia, e um outro que não era tão grave. É o crônico e o agudo, É né? o O Rafael crônico tinha agudo. agudo. Daí eu tinha o agudo, que é o que mais mata. Eu falei, puta, era outra notícia ruim. Daí embaixo do agudo tem um monte de subtipos lá, daqueles negócios. Você é da área da farmácia, você vai entender. Lá o Y com X, papapá. Daí eu tinha o tal do E821, que é o cromossomo lá transversal 8 virou com 21. Sei lá, você deve entender melhor do que eu isso. Mas daí aí o cara falou que esse era um dos 4 tipos que eles entendem bem. Daí ele falou assim, por você ter o 821 e por você ser jovem, e você está bem fisicamente, porque eu faço bastante esporte, ele falou, nós vamos fazer um programa para você que vai ser bombardeado em quimioterapia. Porque outras pessoas, muita gente tem que fazer transplante, e transplante tem mais risco, porque às vezes o transplante não é aceito pela pessoa. Então, só que a gente não sabia disso tudo, né? A gente estava descobrindo. Não, e foi tudo muito rápido, né? Nesse momento que o Rafael fez exame de sangue até ele entrar no hospital e ser internado, foi o quê? Uma Uma semana, semana? Então a gente teve que... Mudou a vida, assim, né? Porque tudo isso eu lidando também com a minha emoção, com a emoção das crianças, com os pais do Rafael vindo e entendendo na minha cabeça que ele tinha que ficar 6 meses no hospital, ele também, né? Principalmente ele se situando na cabeça dele que ele vai ter que passar por uma luta pela vida dele. Eu apavorada, porque, né, eu não sabia o que ia acontecer, né, com ele, e daí como é que as crianças iam reagir, eu ficava pensando nas crianças, como é que eu falo para as crianças, como é que eu conto, como é que eu lido com isso, e daí, então foi muito rápido, foi tudo muito rápido, assim, em uma semana a gente a nossa cabeça teve que funcionar de uma maneira completamente diferente, eu tive que falar no trabalho lá, né, que eu fiquei uma semana daí afastada, para esperar os pais do Rafael chegarem, porque como ele ia ficar, o médico falou já para o Rafael no primeiro dia né, você vai ser internado amanhã no hospital, mas você tem que se preparar, e tua família tem que preparar, que é um tratamento de 6 meses, você não vai fazendo mais nada por 6 meses. Então, é o tempo, é a doença que mais te mantém no hospital, uma das doenças que mais você tem tratamento no hospital. Então, você tem que se preparar para isso, tua família tem que se preparar para isso. Então, assim, era uma coisa muito, muito chocante, diferente. A gente nem imaginava, né? Tipo, não tem ninguém na família que teve câncer, nem na minha, nem na dele, nenhum tipo de câncer. Então, assim, não é uma coisa que é comum pra gente, sabe? E isso veio e é um câncer também que não tem um motivo claro porque ele teve. Ninguém sabe, é um mistério, porque né, a leucemia que ele teve não tem uma causa. Uma causa seria se ele tivesse trabalhado numa indústria química, alguma coisa assim, mas nunca aconteceu isso, né? Continua. é, daí eu fui para o hospital, daí a médica falou para mim, ela falou, você vai passar por um tratamento de quimioterapia muito forte, só que eu preciso te dizer que tem gente que não aguenta. Tipo, vocês são bem transparentes, né? Eu falei, não, fazer o quê? Tem outra opção? Vamos nessa, né? Aí o tratamento de quimioterapia, acho que muita gente conhece, quimioterapia de câncer de mama ou de próstata, né? Acho que são os mais comuns, mas o meu, pelo que eu ouvi falar, também não sou especialista desses outros, eu ouvi falar que esses outros caras fazem uma vez, intercalados, assim, daí vai para casa, tá? O meu foi assim, foram 4 sessões, a primeira sessão era 10 dias, todo dia, 3 vezes por dia. Era assim, de manhã, pau, os caras botavam o negócio no catéter, aí eu recebia a dosagem e daí ficava mal, né? Mal, nossa, super ruim. 10 dias, 10 dias seguidos. Daí tem duas coisas, 3 vezes por dia, né? 3 vezes por dia. E daí, Alguns dias foram 2 vezes por dia, mas foi esses 10 primeiros dias foi o mais intenso, assim, que eles, pô, foi daí usando 3 drogas, e uma delas foi essa bomba lá, que foi proibida nos Estados Unidos. Eu tomei 2 bombas dessa, que era a tal da Target Drug, que eles chamam, porque diz que um dos desafios da câncer é que quando o cara tem tratamento de quimioterapia, a quimioterapia mata todas as células, as boas e as ruins, e esse é um trial para que ele vá só na ruim, e que eu agradeço muito de ter tido essa oportunidade, porque eu acredito que deve ter sido uma das coisas que me salvou também. Mas daí tem 2 coisas ruins. Tem uma coisa ruim que você fica mal, vomita, né? Fica super ruim. E daí outra coisa ruim, daí quando a quimioterapia praticamente te mata, você fica sem nada no corpo e daí refloresce tudo, né? Então,
Acho que é por isso que eu tô tão falante hoje, porque minhas células são todas novinhas, tô tudo cheio de células novas aqui. Aí ele refloresce, só que enquanto nesse processo de reflorescer, você está lá na baixa, você está suscetível a doenças. Então, por exemplo, agora, por exemplo, talvez um de nós aqui tenha algum vírusinhos que nosso próprio corpo está combatendo. No caso, se você está com o teu organismo super desprotegido, você está super suscetível a pegar uma infecção. E pega. E daí, aconteceu o seguinte, eu peguei fiquei esses 10 dias eu tomei a injeção e daí peguei chickenpox. É varicela, né? Chickenpox? O que é? Chickenpox é catapora, né? É Catapora, sei catapora. lá, peguei catapora, daí peguei catapora. Imagina, doença de criança, peguei catapora no hospital, daí peguei. Não, e esse lugar que eles ficam lá no hospital, que é ali no Auckland Hospital, né? A ala de doenças do sangue, ela é toda isolada, né? Então a gente passou por tudo isso que o pessoal passou pelo Covid agora, a gente já estava treinado, porque a gente tinha que entrar, limpar a mão com álcool, tinha que, nesses momentos que o Rafael estava mais fraco, tinha que limpar os alimentos que a gente levava por fora, você tinha que usar esse momento que ele estava com chickenpox, ele ficou completamente isolado. Fiquei isolado A médica um que mês entrava, dentro do entrava hospital. com touca e roupão. Então, assim, eles realmente têm um cuidado muito grande, porque essa quimioterapia, ela mata todas as células de defesa do corpo deles, né? Então, eles não podem... Se eles estão com chickenpox e pegam mais uma coisa, é muito arriscado. Então, quando eles estão nessa situação que eles estão com algum vírus, eles têm que ficar completamente isolados. É, e o hospital é super bacana, assim, sabe? Tudo top, assim, tipo, nosso primeiro mundo, assim, super bem organizado, as enfermeiras com um procedimento exatamente igual. Uma enfermeira ia lá, fazia de um jeito, da outra lá fazia exatamente do outro jeito. Minha mãe ficou impressionada, falou assim, nossa, e daí tudo à disposição, assim, sabe? Tipo, se precisasse de repente pegar uma luva ou pegar alguma outra coisa, tá tudo à disposição na hora que quisesse. Rafael, como é que você se entretinha lá? Porque não dá para ficar esses 6 meses olhando o teto, né? Eles, pelo menos, você tá com eletrônicos, etc. Você começou a trabalhar remoto, não sei. Como é que... Boa pergunta, porque é, quando eu estava indo para o tratamento, tem um amigão meu que estava aqui na Nova Zelândia também, que ele escreveu uma carta muito bonita para mim, assim, e daí na carta ele dizia assim, ele botou 3 palavras que me marcaram muito, que era aceitação, paciência e fé. Durante o tratamento, não traga sentimentos negativos ou destrutivos como matar as células ruins. Lembre que estas células são você. Estas células apenas estão perdidas. Trabalhe com as células boas, como um bom pregador faz com seus funcionários, usando a força das células saudáveis como referência, trazendo pela mão as células perdidas de volta para o caminho correto. Hugo. Aí eu adicionei uma mais, que era bom humor. Então eu assistia muito pranks, tinha aqueles negócios, sabe, de gargalhadas, para poder dar gargalhada, videozinhos. Puxa, eu assisti um monte, daí também tava tendo Copa do Mundo 2018, assisti bastante jogo, tava tendo alguns, eu gosto muito de surf, tinha campeonatos de surf que dava para assistir de vez em quando no iPad e tal. Livro não conseguia ler, não conseguia me concentrar e eu dormia muito também. Então, passava muito rápido, porque de certa forma eu dormia bastante, assim, sabe? Eu ficava muito cansado. Então, aí tinha um trabalho mental também que tinha que fazer, porque você pensa que você tem que lutar fisicamente, mas mentalmente também você tem que estar muito preparado nessa fé, assim, de que você vai conseguir, que você está equilibrado. Teve uma vez, para botar em perspectiva, que eu peguei uma infecção dessa, até a Bárbara estava junto, e eu não conseguia parar de tremer, porque a infecção me pegou e eu não e começou a me atacar, minha febre subiu e eu não conseguia parar de tremer. Estava tremendo, 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 tremendo. E muita gente morre disso, não morre da quimioterapia, morre da infecção. E né, você estava do meu lado, lembra, né? Eu segurando a minha mão e eu não conseguia parar de tremer. Aí eu concentrava na minha respiração, sabe? Tentava respirar e acalmar, respirar, acalmar. Esse dia foi difícil. Teve uma outra situação antes que eu consegui. Esse dia foi bem difícil, mas ajudou. Então, voltando à tua pergunta, tinha também tinha uma parte lá que tinha uma vista bonita para o Rangue Torto, então ia orar também, agradecer, pedir força. Tinha um grupo muito legal
tem um grupo chamado, como que é o nome? Leukemia New Zealand, né? Leukemia New Zealand. Eles é muito legal até se alguém tiver interesse, que estiver assistindo, tiver interesse de doar dinheiro, é muito bacana quem pode ajudar, porque tem um grupo que vai lá toda semana, e daí eles levam um cafezinho, e daí lá tem uma ginástica, uma sala de ginástica também para você poder manter o corpo, então não dá para fazer nada muito pesado, mas pelo menos dar uma pedalada na bicicleta, né, fazer alguma coisa. Tem um videogame também no hospital, que dá para jogar videogame. Eu não sou de jogar videogame, mas era uma opção. E esse pessoal do New Zealand também levava comida, né, diferente, porque às vezes a comida do hospital, como as pessoas nessa aula do hospital ficou muito tempo lá, eles não aguentam mais depois de um tempo aquela comida do hospital, né? Então eles providenciavam outra comida, eles davam touca, né? Porque o pessoal perde o cabelo, daí eles faziam se escolher uns bonés diferentes, Porque umas fica coisas carecão, assim. né? Então daí para poder te ajudar assim eles dão um presentinho assim, né? Leva um gorrinho para você poder escolher e tal. Daí quando eu saí do hospital, eles me levaram num jogo de basquete com as crianças, sabe? Tudo isso fundado por voluntários. Então, tipo, bem bacana a iniciativa deles. Então, ocupava o tempo desse jeito, mais ou menos. E também o corpo clínico lá, as enfermeiras, principalmente, né, dessa unidade, acho que são as enfermeiras muito especializadas nisso, o pessoal foi fantástico, né? Fantástico, nossa. O Rafael fez amizade até lá com as pessoas de lá, conversava. Quando a gente chegou também, uma coisa que me marcou muito, quando a gente chegou, e foi o primeiro dia do Rafael lá, a enfermeira-chefe veio receber a gente e falou, sinto muito que vocês estão aqui. Então, imagina para quantas vezes ela teve que falar isso para quantas pessoas, e ela continua, e ela olha no teu olho e você vê que ela está sentindo aquilo realmente, sabe? Então, foi uma coisa que a gente sentiu, esse suporte, foi muito importante. E falando do mental de volta, você vê gente morrer, né? Tipo, você vê que de repente fechou lá a ala, tá cheio de médico. Fala, pô, morreu mais um. Eu dividi quarto com 4 pessoas, 3 pessoas, né? Geralmente os quartos eram com 4 pessoas, né? Então tem a ala feminina e a ala masculina. E o meu melhor amigo, que eu fiz mais amizade, assim, que foi uma pessoa muito legal comigo, porque às vezes eu tava vomitando, passando mal pra caramba, ele falava, pô, Rafael, chupa uma bala aqui, ó, eu tenho essa bala aqui, ó, vamos pedir pra enfermeira trazer um sorvete, cara, um sorvete de limão que ajuda a aliviar. Eu era uma pessoa, uma vez, a pior vez, eu passei super mal, ele se levantou da cama, bateu nas minhas costas, e ele faleceu. Putz, foi super difícil, sabe? De ir no funeral, assim, e ver. Então, a maioria, ele e mais outros 2 que eu conhecia bem, outros 3, desculpa, morreram. Então, tipo, é uma benção estar vivo, é uma benção, tipo assim, é um milagre de Deus mesmo, assim, tipo, você bota várias coisas em perspectiva, sabe? Você começa a apreciar um monte de coisa, apreciar toda vez que você vê uma árvore, um céu, a família, né? Cada momento, assim, um momento de gratidão, assim mesmo, tipo, você bota várias coisas em perspectiva. Bárbara, uma coisa que você não mencionou muito, mas eu acredito que seja porque dói até um pouquinho, né? Provavelmente. Na hora que você recebeu a notícia, você recebeu do Rafael ou você recebeu do médico? Rafael. Não, do Rafael. Ele te ligou ou ele falou pessoalmente? Não, falou pessoalmente, ele falou, vamos conversar. Daí eu falei, ai. Daí eu não acreditava. Ele falou, não, eu tô com leucemia. Eu falei, não. Sabe? Eu falei, não é possível, tá errado. Isso daí. Eu falei pra ele, não pode ser. Pra mim não era concebível, assim, que ele tinha leucemia, porque, né, é mais comum leucemia tem em criança ou depois de 60 anos, né? Eu falei, não, ele sempre foi saudável, nunca teve nada, come bem, se exercita e tal. Daí eu meio que fiquei em negação, assim, um tempo. Eu falei, não, até sair essa biópsia, eu não vou acreditar que você tem leucemia. E daí, só depois da biópsia que, assim, daí meio que eu dei uma boa caída, assim, sabe? Eu fiquei muito mal. Eu fiquei assim, eu não conseguia parar de chorar por alguns dias, assim. As pessoas falavam, eu começava a falar com alguém, dava uma angústia, assim. Então eu tive, e minha perna tremia, eu fiquei num estado, fiquei bastante ruim. E na verdade o Rafael no começo ele ficou chocado, mas depois ele entrou num modo guerreiro, assim, tipo ele falou, eu já vou escrever, vou raspar minha cabeça, já vou ficar pronto para esse negócio. E daí eu vendo como ele estava, eu falei, eu não posso ficar assim, né? Se ele tá assim, por que eu vou ficar assim? Então daí aquilo também me deu força para eu sair daquele meu estado meio que de choque, que também ajudou muito minha sogra vir aqui, né? Meu sogro, isso ajudou bastante. Eu não sei como é que eu faria se eu não fosse,
se eles não pudessem ter vindo, porque foi, assim, essencial, porque a gente meio que dividiu todas as tarefas, eu fiquei trabalhando e, né, cuidando das crianças ali, o psicológico, o emocional. A minha sogra ficou direto com o Rafael lá no hospital. Eu ia visitar sempre também, todo dia, mas assim, eu não precisei, porque se ela não tivesse vindo, eu teria que ficado lá, porque todo mundo tem um acompanhante, né? Porque é uma situação tão, a pessoa precisa tanta ajuda, assim, que alguém fica lá. E meu sogro ficou aqui nessa logística das crianças enquanto eu estava trabalhando, ele buscava na escola, levava da escola, então cada um meio que teve seu papel, assim, sabe? E isso tudo ajudou bastante, mas foi, assim, nos primeiros dias, foi uma coisa bem chocante, assim, para mim. Uhum. E como você falou para os seus filhos? Então, a primeira coisa que eu perguntei para a enfermeira, eu falei, como é que eu vou contar isso para os meus filhos? Quando ela contou, né, pra gente, né, o Rafael tá com leucemia e tal, eu virei para ela e falei assim, como é que eu vou falar sobre isso com os meus filhos, né? Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Daí ela começou a me explicar que não, você não imagina como eles são, como eles entendem. Então, eles são muito resilientes nesse sentido. Você conversa com eles normalmente. Eu falei, é melhor não levar eles no hospital. Ele não leva no hospital. Você sabe? Ela foi assim bem, não trata. Eles têm que acompanhar tudo isso. E eles tinham, o Rafael falou que eles tinham 5 e 7, mas não é. Na verdade, eles tinham 8 e 10, né? 8 e 10. Então, eles já estavam numa idade que entendiam bastante. Então, assim, eu conversei com a gente, né, sentou e contou para eles, e eu tentei de tudo para eu não chorar enquanto estava contando, mas foi difícil, porque eu Impossível. estava. Então, assim, foi difícil. Mas eles, assim, eu me surpreendi, até olhando para trás, assim, falou para Rafael, nossa, como ele foi impressionante, porque eu acho que como eles tinham uma família, que minha sogra, meu sogro, eu, Rafael, acho que a gente conseguiu manter as coisas assim, eu mantive completamente, eu fiz questão de manter a rotina deles completamente igual. Então, eles continuaram indo para a escola sempre, nos mesmos horários, voltaram para a escola no dia seguinte, foram completamente normal, assim. E acho que isso ajudou bastante. E a gente sempre foi muito honesto, falou, papai está passando por uma coisa muito difícil, mas ele vai, sempre muito positivo, né, dizendo que, mas sem não, também mostrando a realidade, mas sempre muito positivo, falando, não, ele vai superar, ele vai ficar bem, mas é uma coisa muito grave, né? Então a gente deu, só que a enfermeira me ajudou nesse processo, porque eu não sabia nem por onde começar, assim, sabe? Eu falava, será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar aquilo? E ela falou para mim, não, 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 olha, fale, porque eles vão passar com isso há muito tempo, eles vão passar, eles estão vendo, eles têm que ver, eles têm que acompanhar esse processo, e eles vão acompanhar e vão ficar bem. E no final dos contos foi isso mesmo que aconteceu, eles ficaram bem. Hoje em dia, sim, eles nem falam sobre isso, acho que eles, sabe, eu vejo que não teve nenhum tipo de trauma que ficou, a gente fala sobre isso, eles falam, ah, sim, eu lembro desse período, papai estava doente e tal, eles foram no hospital, viram o Rafael doente, então, mas foi assim, foi para eles, eu não vi eles sofrendo assim com isso, sabe? Eu acho que para eles era uma coisa tão incomum que eu acho que até eles estavam. Mas tinha muito suporte também, né? Eu lembro que por mais que eles fossem no hospital de vez em quando, tipo, né, tava assim na rotininha deles, eles não Sim, foram tão afetados assim para é, sair para ver o... E também não aconteceu nada de ruim, graças a Deus, né? Porque é, sim, não, eles tiveram, acho que ajudou muito a manter a rotina deles, né? Eu não tirei eles da rotina, eu falei, não, eles vão continuar essa rotina deles, não vão continuar, né, vida normal aqui com eles, e como tinha esse suporte da família, a gente conseguiu fazer isso bem. Mas aí quando vem férias escolares é que a coisa abala um pouco, né? É, 6 meses. mas aí a gente também manteve o que eles tinham aqui, geralmente, de férias escolares, né? Geralmente eles ficavam. A gente, como quando chegou aqui, né? Eles eram. A gente sempre trabalhou, então a gente também não viaja, não era muito de. Sempre tinha alguém, tirava alguns dias para ficar com as crianças, às vezes era eu, às vezes era o Rafa. Então eles são acostumados também a ficar um pouco em casa em férias escolares, a gente não era muito de viajar bastante, assim, nessas férias curtas, né? Do ano. Então, e como minha sogra e meu sogro aqui também, eles saíam para fazer as coisas com eles. Então, teve eles sabendo que o Rafael estava lá, sabiam, mas assim, eles estavam levando a vida normal ali, sabe? Uhum. Rafa, uma pergunta de questão prática, assim. Por exemplo, no Brasil, quando a gente entra nesse tipo de licença, você vai por INSS. Aqui na Nova uhum. Zelândia, como funciona?
Eu acho que eu não sei, tem o tal do ACC, né, que quando você se machuca, eles te ajudam com o pagamento dos tratamentos. Nesse caso, por exemplo, o plano de saúde cobriu tudo, tudo, Não, tudo. não, o plano público, né? A O gente não plano tinha plano de público. saúde. É o plano público, né? O O público pagou governo, tudo. né? O público. Em questão Cobriu. de tratamento médico, eu não paguei nada, nada. A única coisa que eu paguei foi quando eu tinha que sair do hospital e de repente tinha que comprar um Panadol, um remédio que o médico mandava, que daí passava na farmácia e cada remédio me custava $5, mas que é para todo mundo, né? Mas quando podia, o hospital me dava. Lá no hospital mesmo, eu levava para casa. Então, sei lá, se no tratamento todo eu gastei $100, acho que foi muito, acho, deve ter sido, foi tudo coberto. Mas tem que ser residente. Tanto que quando eu cheguei lá, eles pegaram e pediram o visto de residente para que o plano cobrisse. Agora, não tem. Aí, o nosso caso, a gente não teve uma ajuda do governo, porque como eu estava trabalhando, aí eles não deram, sabe? Então, para você receber, você tem que ganhar um salário. Acho que as duas pessoas têm que se alguém está doente, a outra pessoa tem que ganhar até um X, um salário meio baixo, e daí eles ajudam. É, Agora, se você ganha, como eu estava trabalhando e ganhava mais do que aquele X, então a gente não ganhou nada do governo, foi zero também. A gente não gastou nada, mas não ganhamos nada. E então foi assim, a gente estava dependendo do meu salário mesmo, sim, para as contas. mas eles fizeram um assessment, assim, quando você chega no hospital, assim, vai uma pessoa do financials, não sei se é diretamente em relação ao governo, não, e daí faz um assessment de você, assim, para saber como que você está a tua situação e tal. Então, se a pessoa está realmente com muita dificuldade, alguma coisa, eles dão um jeito de poder ajudar, assim, no básico, né? Não vai ter luxo, eu acho, mas... E também se a pessoa não... Esse centro que eu fiquei é um centro especializado em câncer de sangue, né? Então, eu acho, não sei qual que é o outro especializado na Nova Zelândia, mas se o cara está numa região afastada, aí eles também dão uma acomodação até para o parceiro, acho, né? Tem um hotelzinho na É, né? frente É. para o acompanhante, para poder dar... Então, tem bastante apoio nesse contexto, né? Uhum. Eu acho que não precisa ser residente, não, para ter o tratamento gratuito, porque eu já entrevistei uma pessoa que teve câncer de mama e ela teve tudo Ah, incluído. que bom. É, e ela não é residente ainda. Mas, enfim. É, Rafael, Hum. mas no seu trabalho eles te mantiveram, então, congelado. Eles mantiveram minha posição, que foi legal, né? Porque eu acho que a princípio eles poderiam, de repente, não sei exatamente como que é legalmente, mas eles foram muito bacanas comigo. Eles mantiveram minha posição. Teve dois grupos de pessoas muito bacanas que me ajudaram. Teve um grupo de latinos, né, que foram bem legais. Era a Viviane, uma argentina, o Renê, o brasileiro, o André, o brasileiro. O André é meu amigo de Curitiba também. Eles fizeram uma vaquinha para poder me ajudar, para poder trazer, né? Sim, fizeram uma vaquinha para poder Mas, mostraram para mim. E daí teve uma menina de procurement que foi muito legal. O nome dela é Lucy e ela tinha tido câncer de mama e daí ela fez uma página no Give a Little e daí ela promoveu para todo mundo da empresa e daí ela chamou as pessoas de procurement e pediram para que as pessoas de procurement levassem alguns objetos para fazer um sorteio. E daí, como é que chama? Bingo, né? Não é bingo, como é que é? Rifa, rifa. Daí você, cada um ia lá, pegava um número, né? E daí ela coletou dinheiro, e daí com essa rifa, botou o dinheiro no Give a Little, e daí as pessoas, cada pessoa que me conhecia lá jogava um pouquinho e falava, ó, Rafael, boa sorte, estamos juntos, não sei o quê. Foi muito legal, assim, sabe? A energia boa que criou, assim, numa situação difícil, foi muito legal, assim. Muita gente se propôs a ajudar, gente até que a gente não conhecia tanto, assim, sabe? Falava, não, eu posso ir na tua casa cortar grama, se precisar, chama, sabe? Muita gente, acho que aqui tem muito essa cultura, né, de a pessoa é, reach out, né, quando você tá numa situação. Então, É, assim, aparecia muita gente oferecendo coisas, assim, sabe? Não, eu vou aí na tua casa, te ajudo nisso, me avisa, não sei o que e tal. esse, Até muito, muito, isso te dá uma. Não é nem pelo que a pessoa tá te oferecendo ajudar, mas é pelo gesto da pessoa, né? eu estava no time de futebol, né? O time de futebol de Beachlands, todos kiwis. E eles, nossa, era o meu segundo ano com eles. E o primeiro ano já tinha sido super legal, porque eu já tinha feito vários amigos. Daí foi bem no começo do segundo ano. E daí, todo final do campeonato, eles tiram uma foto com todo mundo junto.
faz uma coleção daquela foto. E daí, como eu não estava nessa foto, eles pegaram a minha camisa, que tem meu nome atrás, Rafa, e colocaram no chão, assim, tiraram a foto. Puxa, foi tão legal. Eu tenho a foto até hoje ali na garagem. Então, são pessoas, assim, esse futebol foi um negócio muito legal, assim, que aconteceu comigo, assim, para me envolver um pouco mais na sociedade, na cultura local, porque pude entrar realmente, assim, mais na cultura deles, assim, de certa forma, foi bem legal. Uhum. Rafael, em algum momento você achou que você não ia sair bem? Olha, eu falei assim, tipo, eu tenho esse negócio e a opção que eu tenho é fazer esse tratamento. Vamos nessa. Mas se eu ia ficar vivo, eu tinha essa dúvida até mês passado. Foi mês passado que o hematologista me deu discharge, porque depois que você acaba o tratamento, você ainda tem risco de relapse por 3 a 5 anos. E agora, mês passado, deu 4 anos e ele me liberou. Até dei um abração nele. Falei, pô, Parabéns. doutor Tim, muito obrigado, obrigado. Então, é um negócio que fica na cabeça constantemente, porque esse negócio de Covid, eu até mesmo pegava uma gripe, alguma coisa, e eu tinha que fazer exame de sangue no início todo mês. Daí agora, esse último ano, eu estava fazendo a cada 3 meses. Aí, quando caiu um pouquinho fora, eu falei, meu Deus, voltou esse negócio. Daí já vinha todo aquele filme, puta, vou ter que passar por tudo isso de volta. Porque o médico mesmo falava, se você tiver um relapse, a gente vai te tratar desse jeito, tal, tal, tal. Então, tipo, já tava nos planos, sabe? Poderia acontecer. Uhum. E você, Bárbara? Você achou em algum momento que não ia dar certo? Acho que no começo eu fiquei muito assustada, né? Porque leucemia para mim era sinônimo de morte, né? Essa ideia que eu tinha na minha cabeça, porque como o Rafael falou, as experiências que foram poucas que teve de alguma pessoa que você soube que teve leucemia, a pessoa faleceu. Então, para mim, e procurando no Google também, as estatísticas são horríveis, né? São péssimas. Então, assim, só que daí, então, naquele começo, eu fiquei muito preocupada, né? Aquilo passou pela minha cabeça. Mas depois, aí só teve notícia boa. Então, a gente teve muita notícia ruim. Aí depois, quando começou a mostrar, aí depois parece que foi uma sucessão de notícias boas. E depois que eu passei dessa minha fase de, né, de meio que desespero, assim, aí eu só comecei a ficar positiva também, porque eu vi que o Rafael estava bem, assim, psicologicamente, ele estava preparado para aquilo. Então eu vi que aquilo ali tinha, e depois, né, conversando com o médico e vendo qual cromossomo lá que tinha atingido e qual tratamento estava fazendo, e a partir do primeiro tratamento ele já reagiu muito bem. Então, cada tratamento ele reagia cada vez melhor, cada vez melhor. Ele nunca teve uma indicação ruim durante o tratamento dele, só foi melhorando, só foi melhorando, só foi melhorando. E você via que as outras pessoas passavam por coisas diferentes do que ele estava passando. Era muito ups and downs, assim, sabe? E o dele era só bom, só bom, só bom, só bom. Então, no começo foi só notícia ruim, que era pior tipo de leucemia, e depois só teve notícia boa. Então, assim, parece que a gente chegou naquele vale e depois, a partir daí, eu comecei só a melhorar, assim, sabe? Então, para mim não. Depois já não tive mais essa, já tava na minha cabeça que ele ia ficar bem. Mas era assustador ver quando ele tinha essas infecções, né? Que realmente a pessoa fica muito, muito mal. Fica tremendo de uma forma assim que você nunca viu na vida aquelas essas partes eram um pouco assustadoras, que você não sabe se vai se recuperar daquilo, mas depois que ele teve o tratamento inicial, conversando com o médico, você viu que os médicos estavam muito positivos, falavam, nossa, o Rafael que ele era meio que o paciente modelo lá do que dava certo, sabe? Que bom. Rafael e Bárbara, depois de passar por toda essa tormenta, e agora que você recebeu sua alta, Rafael, o que que o céu é o seu limite? Que planos que vem aí para frente? O que que você quer atingir, alcançar? A gente tem tudo já, né? Às vezes a gente eu tô num grupo de loto, até às vezes eu falo assim, não, eu já acertei na loto, cara, já tenho tudo, né? Tipo, não, eu só, assim, pensando assim, como a gente é abençoado, né? Graças a Deus. A vida, eu acho que ela é cheia de altos e baixos para todo mundo, né? Todo mundo tem seus altos e baixos e até tem um quote do Charles Darwin, né? Que ele fala, né? Que não é o mais intelectual nem o mais forte que sobrevive, né? Mas é o que mais se adapta, né? Então,
Eu acho que um pouco, acho que tudo isso, assim, que a gente passou, assim, né, tipo, estar bem, em paz, né? Acho que é isso que é mais importa, né? Tipo, claro que tem sonhos, né? Tem um monte de sonhos, mas o que vier tá bom, não tem nada assim que, tipo, tem que fazer alguma coisa assim, mas tem continuar vendo os filhos crescerem bem, felizes, saudáveis, né? E, Hum. E Bárbara, o que que você almeja? Acho que é mais ou menos isso. Acho que a gente, depois que passa por uma experiência dessas, assim, você volta para trás, né, e pensa quando a saúde te afeta, quando a saúde afeta a tua família, assim, você dá uma e vê que as coisas, o que que é realmente importante, né, o que é extra, né? Então, é o que a Fá falou, o mais importante a gente já tem tudo aqui, que é a família, a saúde. Então, a gente mora num lugar bonito, né? Tá satisfeito aqui na Nova Zelândia, adoramos morar aqui, temos trabalho. Então, assim, a gente só quer poder continuar vivendo em paz e que nossos filhos cresçam bem e saudáveis e que todo mundo fica saudável na família. E a gente tem os nossos, né, e vai sempre tendo os projetos, as coisas que a gente quer conquistar, mas o mais importante mesmo é isso, né? E acho que é isso que esse tipo de coisa ensina, né? Que a gente não precisa estar sempre buscando uma outra coisa, que já tem muita coisa que você já tem, né? para refletir no que você tem e admirar, apreciar, que às vezes o melhor de tudo já está disponível, né? Pois é, Rafael. Mas eu queria dar mais um parabéns também, porque você foi atrás do médico, né? Quantos homens que são fortões, né? São resistentes e falam assim, não, eu não preciso ir para o médico. Imagina, só, sei lá, fraqueza minha. Para que que eu vou, né? Eu vou dormir, tomo uma cerveja e amanhã eu tô bem. Mas não É, é tudo dessa forma que você resolve, né? e era questão de semanas. Se eu não tivesse visto o médico em semanas, eu estaria morto, porque era acute, né, que chama o negócio começou a se espalhar tão rápido que tinha que ser imediato. Então, realmente, se eu não tivesse visto o médico, poderia, talvez não estivesse aqui hoje. O corpo dá sinais, né? Então, se você está percebendo que tem alguma coisa fora, tem que buscar realmente o médico. Uhum. Pois é. Rafael e Bárbara. Aquele momento da perguntinha mágica que eu vou pedir para vocês escolherem uma música brasileira e dedicar para alguém. A gente escolheu já, né? Tem uma banda que eu gosto muito do sul do Brasil, é chamada Das Aranha. Não sei se já ouviu falar. Acho que não. Não? Das Aranhas vem, acho que, o nome de uma ilha na frente de Florianópolis, que é a Ilha das Aranhas, mas daí eles chamam de Ilha das Aranhas. Daí tem um novo disco, agora que eles fizeram 30 anos, e daí tem uma música chamada Você Sabe, e nela eu quero dedicar pro... Tá aqui no fundo musical. Eu quero dedicar ela para todos os imigrantes como nós e também para todo mundo que está passando por alguma situação difícil de saúde ou que já passou por alguma situação difícil de saúde, porque nessa letra ele diz assim, ó: o brilho dos teus olhos vai saber, quando chegar tu vai saber, e de repente tudo faz sentido, cada história e caminho percorrido. O grande prêmio para quem vence o invencível é outra chance de fazer o impossível. Então fica aí para os imigrantes, né, que a gente está constantemente vencendo o impossível, e para quem passou por algum momento difícil de saúde, que também conseguiu vencer, que tenha força para os próximos. Pois é. Então, bom, eu sei que vocês já têm a saúde, mas desejo mais saúde ainda. E que, mesmo que vocês não tenham um plano, assim, muito claro do tipo, ah, eu quero, sei lá, ir para tal lugar, ou quero fazer tal coisa, ou quero, sei lá, abrir uma empresa, mas que esse seu sonho de continuar feliz, né, com a família coesa, possa ter a permissão divina, que vocês possam realizar esse sonho. Obrigado. Obrigada. Espero que ajude algumas pessoas, né? Porque às vezes uma das coisas que talvez eu acho que eu não falei, que seria legal ter falado, é que quando eu fazia pesquisa, nunca encontrava uma pessoa que tinha sido curada. E até olha só que engraçado, que quando eu passei pelo tratamento e essa amiga minha fez a página do Give a Little, um amigo meu me achou na internet e falou assim: Rafael, acabei de ver sua página do Give a Little aqui, você
você não sei se lembra de mim, a gente estudou junto no primário, e eu estava lembrando de você, por algum motivo que me fez rir na sala de aula, eu botei você no Google e vi essa página, você tá com leucemia, cara? Eu falei, cara, acabei de passar pelo tratamento. Ele falou, cara, eu tive um tratamento 9 anos atrás e tô vivo. Falei, cara, você me ajuda a corrida, cara, eu não conheço ninguém que tá vivo desse negócio, cara, e você me achou no Google do nada. Como é que é isso, cara? E eu tô com contato com ele até hoje. Mas voltando à história, tipo, tem pouca coisa na internet de quem passou por essa coisa e viveu, né? Então, talvez, de alguma forma, essa mensagem, tomara que atinja essas pessoas que estão esperando, de repente, uma mensagem de que dá para vencer, né? Porque às vezes você escuta tanta notícia ruim, acha que de repente você não vai viver, não vai viver, e de repente tem alguém que viveu lá que de repente pode ser uma inspiração, sei lá. Uhum. É, Nossa, mas muito obrigada mesmo, Rafael. Eu imagino como deve ter sido para você e para Bárbara, né? Se eu do outro é, lado da tela já sinto a emoção, imagino vocês. É legal falar da Bárbara também, porque muita gente lembra do paciente, mas não lembra da família em volta, né? Então, às vezes eu recebia bastante atenção, todo mundo ligava, mas a Bárbara estava super emotivamente abalada também, então era legal quando alguém também te ajudava, né? Te procurava. Sim. Então, muito amor e paz para vocês e muitíssimo obrigada, então. Boa noite. Boa noite, Obrigado, boa obrigado. noite. Gente, então esses foram o Rafael e a Bárbara. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, que tenha trazido um pouquinho de alegria para vocês, ou inspiração, ou enfim. Nós, imigrantes, já passamos por muitos desafios, mas quando a gente tem também a nossa saúde desafiada, é aí que a gente vê quando que a nossa família é tão importante para nos dar o apoio. Pois é, e se a gente não tem família, a gente precisa de amigos, mas a gente precisa de alguém. É difícil estar sozinho nessa hora, ainda mais num país tão distante como a Nova Zelândia. Você também passou por alguma situação semelhante assim? Ou você está passando? Deixa aqui nos comentários, conta para mim e, por favor, já se sinta abraçado, tá bom? Mesmo à distância. E se você quiser contar sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo. Quero Brasil, Brasil com Z. Seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, Kia kaha e ka kite ano!